Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa página do Centro Espírita Francisco de Assis. Aqui estamos para mais uma reflexão do Evangelho à luz da doutrina espírita. E hoje eu trouxe uma reflexão para nós, tendo consciência de que isto é o que nós estamos necessitando no momento. Um ano de aprendizado, de desafios, mais um ano vem pela frente de desafios e nós precisamos ter essa confiança inabalável na existência e na presença de Jesus em nossas vidas. Boa noite aqui o Mauri, Edgar, a todos que vão chegando. Vamos pedir nesse momento que Jesus abençoe a nossa fala, nos inspire para que tenhamos momentos de reflexão à luz da abençoada doutrina espírita. O que eu trouxe para todos nós nessa noite é o capítulo 8 de Mateus, versículo de 5 a 13. É a passagem em que Jesus encontra com um centurião romano. E registra Mateus lá nesse capítulo e versículos, que Jesus estava em Cafarnaum, quando chegou junto dele um centurião romano, rogou a ele e disse a ele: Senhor, o meu criado está em minha casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse àquele centurião: eu irei e lhe darei saúde. O centurião, respondendo, disse: Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, isso é, na minha casa, né? Mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois eu também sou um homem sob autoridade, e também tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai. E digo a outro soldado, vem, e ele vem. E digo ao meu criado, faze isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então Jesus disse ao centurião: vai e como creste, seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Como é maravilhosa essa passagem do Evangelho. Nós temos um encontro fantástico entre dois personagens aparentemente de lados opostos. De um lado, nós temos um centurião. O que é um centurião? Ele é um cidadão romano e ele tem um cargo de poder, que ele lidera uma tropa de 100 soldados, por isso chamado centurião. Um cidadão romano, por si só, já era considerado naquela época mais do que um judeu, porque o judeu estava subordinado a Roma. Um centurião era mais ainda, porque ele exercia poder
e controle sobre os judeus. Então nós temos de um lado Jesus e do outro lado, cidadão romano, um soldado romano e um centurião romano que exerce poder e comando. Do outro lado, Jesus, um judeu na carne, mas como espírito, que é o que nos importa, era e é o puro amor materializado na terra. Nesse encontro, nós temos uma empatia, a humildade no ambiente vibratório que rege o diálogo entre esses dois homens. E o diálogo é fascinante. Diz o centurião: o meu servo, o meu criado, jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Isso já nos permite uma reflexão. Por quê? Um soldado romano, um centurião, preocupado com o seu criado, provavelmente um criado judeu. Não era muito comum isso. No entanto, ele teve uma preocupação tão grande com essa criatura, com essa pessoa, com o seu próximo, a nível dele mesmo buscar ajuda. Ele poderia ter pedido para alguém, como ele mesmo disse: eu tenho soldados às minhas ordens. Ele poderia ter pedido para alguém cuidar disso. Olha, vai lá, traz aquele judeu chamado Jesus aqui, que eu quero que ele cure o meu criado. Ou simplesmente ele poderia deixar para lá. Ele era um cidadão romano com poder, era um servo a menos se aquele criado morresse. No entanto, ele busca ajuda para o seu próximo. Não importa se o próximo para ele era romano ou judeu. E Jesus responde: eu irei e lhe darei saúde. Como sempre, Jesus nada pergunta. Não pergunta se o servo dele é judeu, se é romano, se tem dinheiro, se não tem dinheiro. Jesus simplesmente percebe a necessidade do outro e se dispõe ao auxílio, a dar-lhe saúde. O centurião continua: Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Olha que maravilha! Que fantástico! Um centurião romano com poder sobre o judeu, falando ali que não é digno que Jesus, um carpinteiro, o filho de José, que não é digno que ele entre na sua própria casa. Olha a humildade, a condição em que esse centurião romano se coloca no mesmo nível vibratório de humildade, de entendimento da superioridade moral do mestre, dizendo que ele não é digno que ele entre na sua casa, mas ele confia tanto naquele mestre que ele diz o seguinte: basta o Senhor dizer uma só palavra. E ainda explica, né? Olha, eu também estou sob as ordens de César, e eu também tenho soldados que obedecem às minhas ordens. O que eu peço, eles fazem. É como se ele dissesse a Jesus: você está sob as ordens de Deus, mas você também tem os seus anjos sob as suas ordens.
Basta você pedir a esses anjos e eles irão levar saúde para o meu servo, porque eu não sou digno que o mestre entre na minha casa. É uma lição maravilhosa. Registra o evangelista Mateus que o próprio Jesus se maravilhou. Quando Jesus ouve isso, ele diz: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel eu encontrei alguém com tamanha fé. E responde ao centurião, né? Vai como crestes. Vai e como a tua fé está dizendo. Vai, porque a tua fé é tamanha que o teu servo será curado. Aquele romano, provavelmente, ele acreditava em muitos deuses, que era o costume de Roma. Mas para procurar Jesus como centurião, ele já devia ter ouvido falar dele. Ele já devia ter ouvido falar das coisas que ele falava, das coisas que Jesus fazia. Porque um centurião estava ali na cidade, sabia o que estava acontecendo, ajudava a colocar ordem no povo judeu. Mas apesar dessa crença romana, o centurião teve fé. Uma fé que nós poderíamos dizer que é uma fé raciocinada. Porque ele não foi em busca de Jesus simplesmente porque alguém lhe falou. Ele já tinha ouvido falar. Ele já sabia o que o mestre fazia. Ele já conhecia de alguma forma a fama daquele mestre. E ele sentiu que Jesus podia realizar a cura daquele servo sem nem mesmo estar próximo daquela pessoa. A fé raciocinada é isso, é a união da razão, do conhecimento, mais o sentimento de que é possível realizar, não o que nós queremos, mas o que nós precisamos que seja realizado. A fé raciocinada é aquela que nós construímos, não porque alguém nos disse, mas porque nós descobrimos. Construímos no conhecimento, na maturidade espiritual. Por isso, ela não nos leva ao fanatismo de crer em tudo sem saber o porquê. Esta fé raciocinada, ela nos leva a uma entrega total, a quem acreditamos que possa realizar algo que nós precisamos e não que nós queremos. Jesus é esse ser. Deus, nosso Pai, é esse ser. Aquele que pode realizar tudo o que nós precisamos para evoluirmos, para sermos melhores, para continuar na nossa caminhada evolutiva. E essa fé, ela exige humildade. Nós não conseguimos construir em nós algo de conhecimento e sentimento se nós não tivermos humildade para aprender, para analisar, para entender. Naquele momento, naquela conversa, Jesus penetrou profundamente no espírito do centurião e viu isso, viu ali a humildade, porque ele simplesmente não mandou alguém ir lá, prenda esse judeu, esse carpinteiro, traga-o aqui para ele curar o meu criado. Ele estava ali em pessoa,
demonstrando amor ao próximo, ao seu servo, e buscava humildemente uma cura, um alívio, uma ajuda para o seu servo. Ele não teve orgulho ao buscar a ajuda de um judeu, de um carpinteiro, do filho de José. O Evangelho muitas vezes até registra isso, né? Mas quem é esse homem que está fazendo tantas coisas, curando paralítico, fazendo cegos verem? Não é aquele filho do José, o carpinteiro? Então, o centurião romano se coloca na condição da humildade, aproximando-se sem arrogância, e não ordena que Jesus vá à sua casa. Pede, roga, diz o texto, rogando-lhe que ele vá à sua casa. E ele teve fé plena, que é a fé unida de razão, mais sentimento e mais ação. É uma fé plena. Ele não ficou esperando sentado a ajuda. Ele sabia pela razão do que Jesus era capaz. Sentiu no coração, no espírito e agiu. Foi em busca do Mestre. Fez a sua parte. E depois que ele encontrou o Mestre, que ele estava ali à frente a Jesus, ele se entrega a tal ponto de dizer: olha, você nem precisa ir lá. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Basta dizer uma só palavra, e o meu criado há de sarar. Emmanuel, lá no livro Consolador, no item 354, vem nos dizer que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Essa certeza ultrapassa os limites da crença, ultrapassa os limites da religião, porque essa certeza em Deus não depende da religião que nós praticamos, que nós frequentamos, mas depende de nós mesmos. Não dependeu da crença do centurião romano em vários deuses, mas dependeu da certeza do centurião de que o mestre era capaz de fazer. Foi por isso que Jesus se maravilhou. Será que nós temos essa fé? Todos nós trazemos uma fé natural, que é aquela centelha divina em nós. Já nascemos com isso. Já confiamos naturalmente em alguma coisa. Mas essa fé plena, essa entrega, ela precisa ser construída. Como nós somos espíritos que estamos em construção, que estamos caminhando, evoluindo, aprendendo, amadurecendo espiritualmente, a gente vai melhorando, construindo essa fé em bases sólidas, em bases da luminosa certeza em Deus, como diz Emmanuel. Quantas vezes a gente diz assim: eu sei que Deus existe, mas eu não tenho confiança nele. Eu estou sempre agitado intimamente. Às vezes a gente acha até que Deus está contra nós, né? Basta acontecer uma dificuldade, um desafio, e a gente fala: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus está me punindo? Está me castigando? Então, por isso, nós precisamos considerar que essa fé é uma conquista íntima. E essa conquista, ela tem que ser um exercício constante. Ela é pessoal, um exercício diário, é passo a passo no entendimento da vida, da razão e do ser. A fé, ela precisa nos fazer crescer como espírito.
Não é simplesmente dizer assim, eu vou ao centro espírita, então já fiz a minha parte. Mas a hora que vem o desafio, que vem a turbulência, que vem a dificuldade, a gente se desespera, se entrega, se fragiliza, porque não é a fé na religião, é a fé em nós, em Deus, porque sabemos quem somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Não é uma fé de aparência, quando a gente diz, eu sou um sujeito de muita fé, né? Mas cadê os frutos? É como aquela figueira que Jesus viu, né? Parece maravilhosa, mas cadê os frutos? Então, por isso essa fé é uma conquista pessoal, é uma força trazida pela certeza. Ela não é para usar apenas nos momentos de grandes dificuldades, de doenças graves. Não é nesses momentos que a gente vai acionar a nossa fé. Como ela é uma conquista pessoal, ela passa a ser naturalmente vivenciada por nós no dia a dia, sem nós mesmos perceber como que nós estamos agindo. Passa a ser uma postura íntima de vivência. Emmanuel, mais uma vez, nos alerta que quando a gente conquista essa fé, a gente deixa de dizer apenas eu creio, para dizer eu creio porque eu sei com os valores da razão, com os valores do sentimento, eu sei e por isso tudo eu vou vencendo as dificuldades, porque tenho certeza de que nós passaremos nessa vida aprendendo, porque tudo tem uma razão de ser. Não é Deus que castiga, não é Deus que me persegue, mas é um aprendizado constante. É a consciência de que sei que vivo, que vivi antes, que vou viver depois. E tudo isso faz parte de um grande projeto de evolução e de aprendizado. É a busca da iluminação de nós mesmos. É essa fé raciocinada que a doutrina espírita vem nos oferecer quando nos mostra o que somos diante de Deus, de Jesus, da vida e qual é o significado da nossa vida na Terra. Qual é o propósito da nossa vida na Terra? Muitas vezes a nossa fé ainda é frágil, comodista, acha que basta frequentar o centro, que já fiz a parte que me cabe, peço ajuda, mas não faço, não ajo. Às vezes é uma fé ainda egoísta, queremos aquilo só para nós. Às vezes é uma fé exigente, né? Nós queremos do jeito que queremos, né? Mas não do jeito que precisamos. Às vezes é uma fé orgulhosa, se acontecer assim, do jeito que eu quero, eu vou ajudar muito. Mas se não acontecer do jeito que eu quero, eu vou ajudar menos. Agora, se não acontecer nada, também não vou ajudar em nada. Então não é essa fé orgulhosa que estamos falando, né? Às vezes é uma fé frágil ainda. Eu pedi ao Pai, a Jesus, mas sei lá, será que ele vai ajudar mesmo, né? Outras vezes é uma fé desesperada. Deus, Jesus tem que me ajudar, senão não sei o que será de mim. Tudo isso, pessoal, é muito natural, porque nós estamos em exercício de aprimoramento, mas nós precisamos a pensar em
fé para aprimorar, para ter uma meta como entrega. Quanto mais conhecemos as leis divinas que regem a vida, mais eu me entrego com fé plena. Como Jesus se entrega plenamente à vontade do Pai quando ele vai preso para ser crucificado. É uma fé plena, é uma certeza de tudo o que acontece na existência. Pedro, por exemplo, quando nega Jesus, ele demonstra o quê? Que a sua fé ainda estava em construção. Ele acreditava, ele viu Jesus fazer aquele monte de coisas, mas a sua fé ainda estava em construção, não é? Por isso ele fraquejou, por isso ele falou: e agora? O mestre se foi. Mas com a sua construção, com a sua existência, com o seu exercício constante no final da existência física de Pedro, qual é a fé que nós encontramos nele? Totalmente diferente, modificada. Ele demonstra uma fé já plena, tão plena que pede que seja crucificado de cabeça para baixo, porque não é digno de ser crucificado como seu mestre. Então, meus queridos amigos e amigas, como espíritos ainda imperfeitos, nós estamos a caminho, construindo essa fé em nós mesmos. Por isso, muitas vezes, nós temos dificuldade, nós desesperamos, nós fraquejamos nas dificuldades, nos desafios que a vida tem nos trazido, não? Que o planeta Terra tem nos oferecido. Mas tudo isso nos oferece a possibilidade dessa construção íntima, onde nós vamos fortalecendo essa fé, essa confiança, essa certeza de que Jesus está no comando, que Deus está no comando, porque é uma fé que transforma os nossos sentimentos, não de uma maneira cega, mas racional, porque aprendemos a conhecer as leis que nos regem, e assim nós vamos desvendando, descobrindo as nossas imperfeições e vamos desenvolvendo as virtudes para colaborar com Deus na obra da criação. Não é isso que estão pedindo para nós? Vamos construir na Terra um planeta melhor para se viver. Mas para isso, nós precisamos ter essa entrega do centurião, ter a certeza que Jesus está no comando, que aquilo que vem para nós como desafio é para que nós possamos aprender a superá-los, aceitando as dificuldades como preparação para o nosso espírito estar mais forte, sair mais forte no entendimento da vida e de Deus e do universo. E quanto mais preparados nós estivermos, não tenham dúvida, mais serviço vai aparecer na seara do Senhor. Por isso, precisamos trabalhar dia a dia na iluminação de nós mesmos. E a fé se fortalecerá na nossa ação íntima, na nossa ação exterior de ajuda ao próximo, de amor ao próximo. Lembrando que o apóstolo Paulo nos diz que a fé sem obras é morta em si mesmo. Então, vamos lá. Vamos trabalhar, nos esforçar, acreditar em Deus e em nós mesmos. Todos eles fazem a parte deles. Jesus, Deus, a espiritualidade superior, mas nós precisamos fazer a nossa. E diz Jesus que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, que é um dos menores grãos que existe, nós transportaremos as montanhas íntimas dos medos,
das dificuldades. Quantas vezes ele diz: Mestre, diziam os apóstolos, nós não conseguimos tirar o espírito infeliz daquela pessoa. Mestre, nós não conseguimos aplacar as tempestades da vida. E Jesus dizia: homens de pouca fé, isso é, homens de pouca vivência. Trabalha para conquistar tudo isso, porque quando vocês conquistarem essa certeza inabalável, tudo que eu faço, vocês vão poder fazer também. Então, meus amigos e amigas, meus queridos irmãos e irmãs, mãos à obra. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, para que tenhamos essa firmeza de seguir adiante, sabendo que continuaremos vivendo aqui ou mais além, sempre evoluindo em busca da perfeição. Muita paz a todos. Até o próximo sábado. Um grande beijo. Fiquem em paz.